Sejam bem-vindos ao canal Em Busca de Conhecimento Podcasts. Dessa vez, vamos mergulhar no capítulo 8 de Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo do Carl Jung. Jung coloca a gente bem de frente com o arquétipo da mãe. Me fez repensar cada relação que eu já tive, começando pela minha mãe. Mas antes, o que Jung chama de arquétipo mesmo. Boa. É como uma imagem primordial, que fica lá no nosso inconsciente coletivo, um modelo, sabe? Pra entender a maternidade, feminilidade, figuras de autoridade. E se transforma, né? Tipo, esse vezes é a grande mãe, protetora, outras é a mãe terrível. Exato. Jung usa cada exemplo. A Deméter, da mitologia grega, protegendo a Perséfone. A Kali, hindu, assustadora, mas forte. E as sereias, com toda a beleza, levando os marinheiros pra morte. Que força, né? Através de culturas, tempos, mas... E na vida real? Impacta como? O arquétipo molda nossos relacionamentos. A relação com a mãe presente, ausente, acolhedora ou controladora marca a gente. E encontrar a mãe nesse mergulho, o que significa? É encarar a influência dela, entender como moldou a gente nossos relacionamentos, reconhecer as feridas, a força, o amor, se libertar e construir uma relação mais madura. Voltamos. Mergulhando mais no capítulo 8, os arquétipos e o inconsciente coletivo. Vimos o arquétipo da mãe, né, e as várias formas que ele toma. Jung usa cada exemplo. Mitologia, contos de fadas, literatura. É universal esse tema. Total. E esses exemplos mostram como esse arquétipo é complexo. Vamos para a mitologia grega. Deméter, lembra? A deusa protetora da filha Perséfone. Sim. A grande mãe, que faria tudo pelos filhos. O que Jung viu nessa história? Ele viu o amor incondicional. Mas também a dor da perda, a fragilidade. A Deméter poderosa se desespera quando a filha é raptada e o mundo inteiro sente com aquele inverno rigoroso. Nossa, poderosa essa metáfora. E a gente vê isso na vida real. Mães que se dão totalmente e sofrem junto com os filhos. E a história mostra a dualidade. Vida, fertilidade. Mas também morte, perda e renascimento. Duas faces da mesma moeda. Nutre e protege, mas também consome, assusta. Tipo a Kali, a deusa hindu. Naquela imagem forte, né? Pois é, a mãe terrível, que causa medo. Mas Jung vai além da aparência. E qual é o significado? Me explica. A Kali, apesar de tudo, também é transformação, renovação, destruição do velho para o novo surgir. Tipo a natureza, que precisa se renovar, incêndios, tempestades, para a vida florescer de novo. Faz sentido. Na nossa vida também, passar por momentos difíceis, perdas, para poder crescer. É isso, destruição necessária para evolução. A mãe, como arquétipo, tem essa dualidade. Cria e destrói, acolhe e ameaça. Nossa. E Jung foi para os cantos de fadas também. Ele analisou o Chapeuzinho Vermelho, né? E viu o arquétipo da mãe ali. Cheio de simbolismo, a avó, a grande mãe, que cuida, protege. Mas é enganada pelo lobo, que a devora. O lobo, a mãe terrível, engole a inocência, os perigos do mundo. Exato. Simboliza os desafios para Chapeuzinho amadurecer. Perda da inocência, discernimento, aprender a lidar com a vida. E a Chapeuzinho é a criança ingênua que precisa aprender, né? Se fortalecer. É a jornada de crescimento que todos nós enfrentamos. E o arquétipo, com a avó e o lobo, mostra as duas faces. Acolhimento e perigo, proteção e ameaça. Arquétipos são fascinantes. E Jung vê por literatura também, né? Vê como o arquétipo aparece em personagens. Sim, exemplos incríveis. Goethe, Shakespeare, Dostoiévski. Cada um com uma faceta diferente, uma reflexão profunda. Qual exemplo te marcou? A Gretchen, do Fausto. Que personagem. Pura, inocente e entrega totalmente ao amor. Mas é vítima, explorada, engravida, comete um crime para proteger o filho. Triste. Me lembra Deméter, sofrem pelo amor aos filhos, a perda. Sim. Goethe mostra o lado sombrio. A dor da maternidade e a vulnerabilidade. E Shakespeare? Mestre em personagens femininas, né? Deve ter explorado esse arquétipo bastante. Com certeza. A Lady Macbeth, por exemplo. É ambiciosa, manipuladora sem limites, a mãe terrível no pior sentido, dominadora. E ela que incentiva o Macbeth a matar o rei, né? Pra ter poder. O oposto da grande mãe protetora. Ela é o lado sombrio do poder. A ambição que leva à destruição. A mãe que corrompe e não nutre. E Dostoiévski? Sim. Sônia Mameladova em Crime e Castigo. Jovem prostituta se compadece do Raskolnikov e o ajuda a se redimir. A grande mãe pura. Compaixão, altruísmo, amor incondicional. Que contraste com a Lady Macbeth, né? Uma é ambição e destruição. A outra, compaixão e redenção. É isso. Dostoiévski mostra que a grande mãe pode estar em qualquer lugar. A esperança na miséria. A luz na escuridão. Nossa, quanta riqueza na literatura. E nos ajuda a entender o arquétipo, como ele se manifesta na gente. E na próxima parte a gente mergulha mais fundo. O impacto do arquétipo da mãe na nossa vida, nos relacionamentos, na busca pela individuação. Mal posso esperar. O que acharam dessa viagem? Compartilhem nos comentários. E não percam a parte final. Até a próxima!
Última parte da nossa imersão no capítulo 8, hein? Arquétipos e o inconsciente coletivo. A gente já viu tanta coisa, mitologia, contos de fadas, como o arquétipo da mãe se mostra, né? É. E agora a gente volta para nossa vida, como tudo isso impacta a gente. Os relacionamentos, a busca por individuação. Jung dá várias pistas para entender isso. A hora da verdade, então. Tô curioso para saber como essa viagem toda pode ajudar a gente a ter relacionamentos mais saudáveis. Pois é, Jung fala que na nossa primeira experiência de amor, cuidado vem da mãe. E isso molda como a gente se conecta com o mundo, com as pessoas. A gente meio que cria o mod e repete nos outros relacionamentos. Exatamente. A gente projeta a imagem da mãe, em parceiros, amigos, chefes, e aí busca aprovação, teme rejeição, se rebela, dependendo da experiência inicial, né? Nossa, é verdade. Eu já tive relacionamentos que era só a dependência. Buscava aprovação o tempo todo, mas e se a relação com a mãe foi difícil? Qual o impacto? Jung fala que se a experiência foi de negligência, abuso, trauma, a gente carrega isso para os relacionamentos. Fica difícil confiar, se entregar, criar vínculos. Mas aí entra a individuação. Para Jung, é se tornar quem a gente é. Integrar tudo, inclusive as sombras. Lombras, aquela parte que a gente esconde. Isso, as feridas, os medos, os traumas, muitas vezes ligados à mãe. Reconhecer e acolher a sombra é importante para se libertar dos padrões e ter relacionamentos melhores. Mas como a gente faz isso? Encara a sombra sem se desestruturar. Jung fala de mergulhar no inconsciente. Sonhos, imaginação ativa, terapia. É aí que a gente encontra a mãe interna, com todas as suas faces, e começa a entender como ela moldou a gente. É fazer as pazes com o passado, com a história, mas encontrar o arquétipo da mãe nesse mergulho. O que muda É entender a influência dela. Reconhecer as feridas, a força, o amor, se libertar da culpa, do ressentimento, da necessidade de aprovação. Integrar a figura materna com tudo que ela é. E seguir em frente. Mais leve. Com mais sabedoria. Nossa, que jornada. Mas e além dos relacionamentos? A relação com a mãe marca a gente de verdade. Mas a gente não precisa repetir esses padrões, né? Não, a individuação transforma, reescreve a história, é autoconhecimento, cura, libertação. Integrando o arquétipo, a gente se conecta com a gente mesmo, com a nossa essência. Que incrível, essa imersão no Jung foi demais. E você, o que achou? Foi fascinante. Explorar o arquétipo da mãe, como ele se conecta com a gente. Espero que os ouvintes tenham gostado também. Com certeza. E para finalizar, conte pra gente nos comentários o que te impactou. O que você leva dessa conversa. Queremos ouvir a sua história. E se você gostou da imersão, deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos. Até a próxima! Até mais!